Oi, gente, meu nome é Ingrid Ferreira de Freitas, tenho 26 anos, sou graduada em Ciências Contábeis e hoje eu vim falar de um tema muito interessante para vocês, que é sobre a importância de separar as finanças da pessoa física e da pessoa jurídica para o seu negócio. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação. Eu fiquei um tempo sem produzir conteúdos devido à quantidade de serviços que eu estava tendo, a demanda estava grande. Quem trabalha na área sabe que final de ano, início de ano é muito agitado no escritório. Por isso que é importante você ativar o sininho de notificação para você receber o vídeo. Não se esqueça também de seguir no Instagram, @Ingrid Ferreira de Freitas, e do escritório, @NovosTempos.Conte. Então vamos lá. Para colher bons resultados, todo negócio depende de uma boa gestão financeira. No entanto, ocorrem alguns erros comumente cometidos, pelos empreendedores, de misturar as finanças das pessoas físicas com a pessoa jurídica. Esse erro é o mais comum e atrapalha muito mesmo a gestão financeira do seu negócio. Além de gerar muita confusão, essa falta de separação também pode levar a outros problemas e até colocar a empresa em risco. Para isso, vocês devem entender o que é o princípio da entidade. Eu vou ler para vocês e vou colocar também o princípio da entidade. O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta opção, o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de uma sociedade ou instituição. Então, nesse caso, o princípio da entidade, ele estuda que o patrimônio da empresa não deve se confundir com o patrimônio pessoal do empresário, seja ele individual, seja ele uma sociedade. Então não pode confundir isso. Então o patrimônio da entidade é da empresa, pronto, acabou. Aquilo que a empresa construiu é da empresa e não tem nada a ver com o que o sócio, o dono ou empresário construiu como pessoa. Nesse caso, se você não separar a pessoa física da jurídica, não tem como você saber quanto o seu negócio fatura. Qual que é o seu salário, o quanto que você gasta com a empresa e quanto que você gasta com as suas coisas pessoais. Então, de modo geral, isso é muito perigoso financeiramente. E a única forma de gerar todos esses recursos com eficácia é não misturando a conta da pessoa física com a conta da pessoa jurídica. Uma pergunta: finanças de pessoas físicas e pessoas jurídicas, por que elas não devem se misturar? As finanças de pessoa física e pessoa jurídica, elas não devem misturar. Sabe por quê? Administrar as finanças da empresa de maneira correta é uma das chaves para o grande sucesso do seu empreendimento. Sem o controle financeiro, é praticamente impossível saber o quanto de lucro a empresa está gerando, controlar o fluxo de caixa da empresa e também traz dificuldade para você tomar decisões conscientes sobre a sua empresa. Quando as despesas de pessoa física e pessoa jurídica estão misturadas, entender os gastos e garantir a sustentabilidade do negócio se torna um desafio imenso. Além disso, também você pode correr o risco de ter problemas com a Receita Federal, misturando o seu patrimônio pessoal com a conta da pessoa jurídica. Acima de tudo, o planejamento financeiro fica muito comprometido. Se para a sua vida pessoal já é difícil, você não ter um planejamento, eu não tinha, Eu não tinha esse hábito de planejar. Hoje eu tenho as minhas planilhas de gasto. O meu pai sempre teve. Olha que meu pai não é formado em contabilidade, quem é formado é eu e minha mãe. O meu pai sempre teve planilha de gastos. Se a gente saía para um restaurante, meu pai colocava. Meu pai ia no supermercado e comprava
colocava na planilha de gastos, ele sempre teve esse controle. Então, se na nossa vida pessoal a gente não tiver esse controle, a gente fica assim, pô, tava com tanto de dinheiro, como é que esse dinheiro sumiu? Imagina uma empresa se ela não tiver esse planejamento. É muito ruim e compromete muito, porque existe riscos, né, de contas não fecharem, de não compor o caixa para investimento ou até mesmo acumular dívidas. Por isso, o melhor é que desde o começo você evite misturar o seu dinheiro com o dinheiro da empresa. Isso vai permitir você ter uma amplitude melhor de ver como está o seu negócio financeiramente, se ele está ou não saudável, e ter também um maior controle dos seus gastos pessoais. Quais são os impactos de não fazer essa separação? Dificuldade em observar a lucratividade da empresa. Se você não tiver visão clara da lucratividade do seu negócio, dificilmente você saberá se a empresa está dando lucro ou se está apenas gerando dinheiro para pagar as contas. Isso pode dificultar nas tomadas de decisões, nas estratégias, como cortar gastos supérfluos, né? Para que sobre mais dinheiro para fazer um investimento, ampliar o seu negócio. Outro impacto: fluxo de caixa insuficiente em períodos críticos. É importante que a sua empresa tenha uma reserva de fluxo de caixa, ou seja, um valor que sirva para você apagar incêndios. Tipo, nos meses em que a organização, por algum motivo, não apresentar uma rentabilidade esperada, a gente tendo essa reserva no fluxo de caixa ajuda a diminuir os impactos. Porque tem muitos negócios que são sazonais, ou seja, a demanda diminui e aumenta conforme o período do ano. Tipo comércio, né? O comércio, ele é muito estável. Muitas coisas assim que a gente tem que fazer esse estudo e ter esse fluxo de caixa, porque a gente não sabe se amanhã vai ter uma rentabilidade tão boa quanto teve hoje. Além disso, diversos fatores políticos e econômicos e sociais podem também interferir no poder da compra da sociedade. E se sua empresa não tiver um fluxo de caixa, você tende a falir. Tipo a pandemia mesmo. Pessoas que não tinham reservas, fluxo de caixa, aí veio a pandemia, fechou os estabelecimentos, não tinha como abrir, colocou na zona vermelha até poder se orientar e ver qual que era a melhor forma. Quantas empresas fecharam por causa disso? Porque não tinham controle financeiro, não tinham fluxo de caixa e querendo ou não, a demanda caiu, não estava conseguindo vender, muitas coisas aconteceram, então muitas empresas fecharam por causa disso, porque não é só um mês vende mais, um mês vende menos. Também tem esses outros fatores políticos, econômicos, envolver a pandemia, que pode atrapalhar o seu negócio. Então é muito importante ter o fluxo de caixa. Inadimplência a funcionários e fornecedores. Com a ausência do controle de caixa, poderá prejudicar o pagamento de funcionários, de fornecedores, assim você pode ter suspensão de serviços muito importantes, problemas judiciais que geram dívidas trabalhistas. Então, o fluxo de caixa é muito importante também para não ter essa inadimplência a funcionários e a fornecedores. Então, as consequências de não haver essa separação pode gerar impossibilidade de realizar um bom planejamento tributário, dificuldade de analisar os relatórios da sua empresa, dificuldade de verificar e ter certeza se em determinado mês a sua empresa obteve lucro ou se foi só o dinheiro para pagar as despesas, ou se entrou dinheiro de pessoa física, se misturou alguma coisa. Problemas fiscais, problemas com o famoso leão e obtenção de informações sem precisão. Por isso que é importante. Com tudo isso, o que devemos fazer para a gente não ter esses problemas, né? De você não misturar a sua conta física com a sua conta jurídica para você saber como que anda o seu negócio. Tenham contas correntes separadas. As contas correntes de pessoa física e pessoa jurídica devem ser totalmente separadas. Portanto, nada de utilizar uma única conta para gerenciar as despesas pessoais e da empresa. Por isso gera muita confusão e você não sabe onde o seu dinheiro está indo. Então, quando você separa, fica muito mais fácil de controlar os gastos, além de ter mais segurança também para fechar o caixa da sua empresa. Outra vantagem de uma conta jurídica é que os bancos costumam oferecer condições especiais de parcelamento de dívidas,
concessão de créditos e outras garantias bancárias que uma conta corrente comum de pessoa jurídica não seria possível. Então, além de você conseguir distinguir se sua empresa está tendo lucro e tudo mais, não misturando com o seu dinheiro de pessoa física, você ainda pode conseguir esses benefícios bancários para poder fazer investimentos e outros. Não tape buraco, eu já falei isso, vou falar de novo. Mais do que ter conta separada, você jamais deve usar uma conta para tampar o buraco da outra. Isso pode parecer, tipo, uma boa saída no início, mas depois você vai passando um tempo, vai ficar viciado e não vai perceber que isso pode dar muito errado, já que você vai perder o controle financeiro do caixa da empresa, quanto da sua vida pessoal também. Para mim também a segunda a mais importante, né? Porque a primeira importante para mim é separar as contas. A segunda mais importante para mim é a definição da retirada de prolabore. O que é prolabore? Prolabore é o salário do empresário, do sócio. Não é porque você é o dono do negócio que você não precisa de ter um salário fixo. Esse é o erro mais comum cometido por todos os empresários que existe, que acaba retirando o quanto querem, quando for preciso, para manter as finanças, e aí acaba não sabendo direito como está as finanças da empresa, tira o quanto que quer, então fica tudo fora de ordem e você acaba gastando mais do que você deveria gastar. Então, você tem que ter um salário definido. Você não pode, esse mês eu vou tirar tanto que ele tá... Não. Você tem que ter uma retirada definida. Minha retirada prolabore é 3 salários mínimos. Pronto, e acabou. Pronto, e acabou. Porque assim você vai ter um controle melhor. Beleza, a empresa lá, eu tive tantos mil de lucro, eu vou pegar metade. Não. Tira o seu salário que você definiu e guarda o restante para reserva, para o fluxo de caixa. Conheça os prazos. Ter em mente o prazo que a empresa precisa cumprir, organizando os rendimentos para que consiga suprir todos os gastos, é uma grande ajuda na hora de evitar misturar a conta física com a conta jurídica. Honrar os prazos de pagamentos evitará que você acione a sua conta pessoal e trará mais segurança desejada. Uma boa maneira de manter os prazos em ordem é contratar um serviço já disponível no mercado para gestão financeira, em nuvem. Tem o Conta Azul, que é muito bem falado, muito conhecido, que ajuda muito a administrar. Então, eu indico fazerem isso. Ter um sistema para organizar as finanças da empresa, tudo que entra e tudo que sai. A nossa mesmo de pessoa física, a gente pode fazer uma planilhinha no Excel, mas para empresas eu acho melhor ter esse controle financeiro, porque você já lança os salários dos funcionários, você já lança as despesas que você tem com o fornecedor e já lança a entrada e tudo mais. Então, essa gestão financeira é muito importante. Eu acho uma ferramenta muito bacana. Acumule reservas financeiras, outro ponto muito interessante. Os momentos de crescimento da receita de empresa não deve ser usado para gastança ainda maior. É exatamente nessa hora que você deve poupar para que em situações difíceis haja dinheiro em caixa. Se a reserva conseguida for suficiente para bancar o negócio em um período significativo, melhor para a rentabilidade do seu negócio e para a saúde financeira da sua empresa. Então, a sua empresa ela teve um lucro muito bom, pagou todas as despesas, você fez a sua retirada do seu salário, então você acumule reservas, porque igual eu já citei antes, pode acontecer casos de vir alguma coisa social, política, e que pode atrapalhar o seu negócio, como aconteceu a pandemia, ninguém esperava isso. E o que aconteceu? Muitas empresas faliram, muitas empresas fecharam, porque não tinha reserva de lucro, não tinha como pagar as dívidas da empresa. Então, isso é muito importante, fazer esse acúmulo de reserva. Não gaste mais do que você precisa. Defina o seu salário e gaste somente aquilo. E nunca tire dinheiro da sua conta pessoal para tampar a conta física. Então, gente, os benefícios de respeitar o princípio da entidade
e não misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, né, as contas, são maior controle sobre as receitas e gastos, obtenção dos resultados de investimento realizado e das projeções de crescimento do seu negócio, melhor evidência do lucro e faturamento real da sua empresa, um planejamento financeiro do seu negócio bem mais organizado e também gerenciar melhor os recursos. Então, o vídeo foi esse. Espero ter conseguido tirar a dúvida de todos e até o próximo vídeo.